Igreja, irmãos, sem mais demora, nós vamos nessa noite abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 12, aleluia, e o verso 1. Hoje é o último elo da campanha, e nós cremos que Deus vai falar conosco tremendamente na palavra. 7 elos, a minha causa no tribunal de Cristo, ou a minha causa no altar de Cristo. Aleluia, digno é o Cordeiro de Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra, porque nós necessitamos ouvir a tua voz. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e nós cremos que o Senhor tem muito mais para nós. É por isso que nós te adoramos e exaltamos o teu nome. Pode sentar glorificando o Senhor. Irmãos, esta palavra em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, aqui fala de uma grande promessa. E Deus tem uma promessa para mim e para você. Deus, Ele preparou algo para as nossas vidas, uma promessa de vitória. E quando nós temos uma promessa, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando nós temos uma promessa, e quando Deus faz uma promessa, nós precisamos estar atentos, para que nós não perdemos a direção e o foco da promessa que Deus tem para a nossa vida. E aqui Abraão, nós vemos aqui que depois que Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha que renunciar a algumas coisas. E nós sabemos, quando nós temos uma promessa, é fato que nós vamos encarar algumas batalhas na nossa vida. É fato que nós vamos ter que enfrentar algumas guerras na nossa vida. É fato que não vai ser fácil a conquista, porque vai vir vários impedimentos para tentar tirar nós daquilo que Deus tem para a nossa vida. E aqui Abraão, nós vemos aqui, que podemos ver que Abraão, ele tinha convicção da promessa. Abraão, ele tinha a certeza que era a voz de Deus falando com ele naquele momento. A nossa promessa, quando Deus faz, nós temos que saber e ter convicção que Deus, ele tem uma promessa para nós. Primeira coisa, nós vemos que Abraão, ele teve convicção que era a voz de Deus que estava falando com ele para a grande promessa que ia acontecer na vida dele. Se nós não tiver convicção daquilo que Deus tem para nós, nós não podemos conquistar. Se nós não saber o momento e a hora e a voz certa, nós não podemos conquistar as nossas promessas. Aqui nós podemos aprender que Abraão, ele sabia qual era a voz certa. Porque quando Deus tem promessa, quando Deus fala, quando Deus tem algo grande para nós, há várias vozes nos cercam. E talvez nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo.
Talvez nós, por ouvir a voz que não era de Deus, nós perdemos a direção do caminho e da promessa. Mas aqui Abraão, ele não perdeu a direção e tinha certeza da voz que estava falando com ele. Então, a primeira coisa, nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque Deus fez uma promessa para mim, fez uma promessa para você. Você está no meio do caminho, você está prosseguindo, você está andando na direção, mas vai vir vozes para tentar tirar você daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas se você estiver focado, se você tiver convicção que a voz certa, irmãos, não pare, porque Deus tem algo grande para mim e para você. Aqui nós vemos um exemplo que eu quero dar para os irmãos, que está em 1 Reis 19, 11 ao 13. Nós vemos o exemplo de Elias na caverna. E aqui vai dizer: e Deus disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois o vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Olha, irmãos, aqui é um grande exemplo que nem tudo às vezes é Deus. Nós precisamos saber qual é o momento que Deus está agindo. Nós precisamos saber se realmente aquilo é a vontade de Deus na nossa vida. Olha, a Bíblia vai dizer aqui que aqui veio um grande vento, e Deus não estava no vento. Teve um grande terremoto, Deus não estava no terremoto. Teve um grande fogo, Deus também não estava no fogo. Elias estava na caverna. Mas quando veio a voz mansa e delicada, Elias entendeu que Deus estava falando com ele. Elias queria ouvir a voz de Deus. Todos os sinais que vieram, com vento, com fogo, com terremoto, não comoveu Elias de sair da caverna, motivar Elias para alguma coisa. Mas quando Elias ouve a voz de Deus, a voz delicada, ele sabia que era Deus que estava naquele momento falando com ele. Então é necessário nós aqui ouvir a voz de Deus. Precisamos conhecer a voz de Deus, porque quando nós conhecemos a voz de Deus, nós não vamos ser enganados. Quando nós conhecer a voz de Deus, nós vamos saber ter discernimento, o que é de Deus, o que não é de Deus. E aqui nós aprendemos que nosso primeiro passo, nós temos que conhecer a voz de Deus. Precisamos ter, irmãos, a sensibilidade para entender a voz de Deus. Primeira coisa, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando você consegue saber que é Deus que está no controle e está falando com você, você tem que ter um relacionamento com Deus. E quando nós temos um relacionamento com Deus, nós podemos conhecer a voz de Deus. Porque às vezes fazemos tantas coisas, às vezes erradas, pensando que Deus está no negócio e Deus não está. Nós tomamos tantas decisões erradas, pensando que Deus está no controle e Deus não está. Quantas vezes você fala assim: eu tenho certeza que Deus está nesse negócio, e o negócio está errado, e você fala: mas cadê Deus? Deus não está no negócio. Porque nós temos que criar um relacionamento com Deus, para quando nós for fazer algo, o Espírito Santo, Ele vai falar conosco. Nós vamos ouvir a voz de Deus, nos dando a direção certa para onde ir. Quem está entendendo a palavra de Deus? E nós vemos aqui um grande outro exemplo de sensibilidade, de relacionamento com Deus. Nós podemos ver Moisés. A Bíblia vai dizer assim:
Com Miriam eu falo em sonhos, com Miriam eu falo em visões, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Porque Moisés tinha um relacionamento com Deus. E tem momentos que nós precisamos que saia um profeta de um lado, do outro, para falar conosco, para ter certeza de alguma coisa. Tem uma vez que a gente fala assim: precisa de 3 confirmações, tem que ser 3 profetas para falar se isso é de Deus. Nós ficamos esperando se alguém vai vir falar se é de Deus. E, irmãos, o primeiro passo não é esperar esses profetas. O primeiro passo é ter esse relacionamento com Deus. Porque quando nós entrar na dimensão, quando nós entrar na oração e começar a buscar a resposta de Deus, nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Nós vamos começar a conhecer a voz de Deus. Então nós vemos aqui quando Deus fala para Abraão sair daquela terra. Irmãos, quando Deus fala sai daquela terra, uma terra que Abraão foi criado, uma terra que Abraão cresceu, uma terra onde Abraão fez várias amizades. Era fácil renunciar a um lugar, irmãos, aonde você viveu a sua vida inteira, ir para um lugar que você não conhece? Não é fácil. E quando diz assim para Abraão que era necessário que ele saísse daquela terra, é porque Deus tinha uma promessa muito grande para Abraão. E às vezes, para nós alcançar uma promessa, aquilo que é melhor para as nossas vidas, precisamos renunciar a algumas coisas, precisamos abrir mão de algumas coisas que talvez nós achamos que é importante, mas aquilo não é importante para a nossa vida. Aquilo só é um empecilho para que nós não alcançamos a nossa vitória, a promessa que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Abraão era necessário sair daquela terra. E agora nós vemos aqui mais uma vez: Abraão, sai do meio da sua parentela. Irmãos, é preciso às vezes nós distanciar às vezes da nossa parentela. Que Abraão, a promessa para você é tão grande, porque você tem agora de ter uma distância da sua parentela. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a parentela vai tentar tomar conta da sua vida. Talvez a parentela vai querer intrometer nas suas coisas, naquilo que Deus tem para a sua vida, e pode atrapalhar aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez a promessa de Deus é tão grande, mas quando nós convivemos ao redor daquela parentela que não quer ver você com sucesso, você prosperando, você indo para frente, aquilo vai ser uma pedra no seu caminho. É por isso que Deus está assim: olha, Abraão, você tem que sair daí do meio da sua parentela, porque você não pode ser abençoado no meio desse povo. O que eu tenho para você é muito grande. Essa parentela que está te rodeando aí, Abraão, esse povo pode ser uma pedra, esse povo pode ser um obstáculo, esse povo pode impedir a bênção que eu tenho para a sua vida. E aqui nós entendemos que Deus vai mais à frente com Abraão. E aqui Deus fala para Abraão: largar a casa do teu pai, um lugar onde Abraão conviveu a vida inteira, largar o seu parente, a sua parentela, largar ali tudo que Abraão conquistou. Às vezes nós pensamos que vamos perder fazendo isso, renunciando a algumas coisas na nossa vida, mas algumas vezes é necessário nós renunciar e largar alguma coisa que está atrapalhando a nossa vida. É necessário às vezes tomar distância de algumas coisas que estão impedindo das bênçãos do Senhor. É a mesma coisa, irmãos, de nós querermos nós mesmos atrasar as nossas bênçãos, nossas vitórias. Deus faz uma promessa:
mas nós temos que tomar algumas atitudes na nossa vida. A promessa de Deus está aqui, mas Deus quer que você crie algumas atitudes para você receber a sua vitória. Deus poderia simplesmente dizer: Abraão, eu vou te abençoar aqui nessa terra mesmo. Abraão, eu vou te abençoar no meio da sua parentela. Abraão, não precisa largar nada, a benção, eu vou te abençoar. Mas Deus estava trabalhando no coração de Abraão, para ver o quanto que Abraão amava a Deus. Será o quanto que nós amamos a Deus? Se Deus pedir alguma coisa para nós, será que nós estamos dispostos a renunciar para receber uma promessa maior? Tem coisas pequenas que nós não vamos de renunciar, aquilo que impede a bênção para a nossa vida. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Aqui em Lucas, no capítulo 9, 59, diz assim: entretanto, outro homem fez um convite: segue-me. E ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me primeiramente sepultar o meu pai. Toda a vida insistiu Jesus: deixa os mortos sepultar os mortos, seus próprios mortos. Tu, porém, vai proclamar o reino de Deus. Aqui outro exemplo. Quando Jesus chamou para que pudesse ser um discípulo, disse para Jesus dessa forma: deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Depois que eu fazer isso, que eu enterrar o meu pai, eu vou te seguir. O que esse homem está dizendo? Senhor, quando meu pai morrer, eu vou te seguir. Quando meu pai estiver sepultado, eu vou fazer tudo o que tem que fazer para o reino. E Jesus disse: deixa os mortos enterrar os mortos. Jesus está dizendo: olha, que nós não devemos aqui, irmãos, deixar de fazer as coisas espirituais, deixar de fazer as coisas de Deus, esperar que as coisas aqui se resolvem tudo do jeito que nós queremos, para depois fazer para Deus. Tem muitas pessoas que falam assim: ó, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Não é verdade? Quando eu der conta de parar com a minha bebida, eu vou seguir a Deus. Quando eu arrumar uma mulher para me casar que seja bênção, eu vou para a igreja. Quando as coisas começarem a dar certo para mim, eu vou para a igreja. Eles querem que as coisas comecem a se arrumar para depois seguir Jesus. Mas o reino não é assim. O reino é diferente. É quando o negócio está todo complicado. Aí Deus vem para complicar mais ainda, para depois descomplicar aquilo que nós achamos que era tão difícil. E Deus começa a mover algo sobre as nossas vidas, começa a desembaraçar tudo que estava embaraçado para nos dar a vitória. Então nós vemos aqui, irmãos, que chegou o momento de abrir mão daquilo que está travando a nossa vida. Chegou o momento de nós abrir mão daquilo que está impedindo a nossa vida prosseguir. Talvez muitos anos, passa anos, mas nós estamos apegados naquilo que está, irmãos, nos impedindo a vitória. Nós estamos apegados naquilo que não deixa nós dar um passo maior. E nós estamos só perdendo, passa ano, e as coisas não mudam, as coisas estão a mesma coisa. Parece que tudo que você faz não muda nada na sua vida. É porque chegou o tempo de ouvir a voz de Deus. Primeira coisa, nós vemos que Abraão, aqui, quando ele saiu, ele vem saindo com seu sobrinho Ló, trazendo toda a bagagem junto com Ló. Chegou um determinado tempo que Deus mandou ele sair do meio da parentela, não trazer nenhum parente, mas ele estava trazendo Ló. E chegou, irmãos, um tempo que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começou a fazer contendas entre eles. E começou a discussão. Ali já começa o impedimento da bênção. Ali já começa o travamento, a dificuldade, o atraso da bênção que Deus tinha para Abraão. Quando Deus fala alguma coisa e nós temos e queremos fazer do nosso jeito, nós vamos atrasar a nossa bênção. Nós vamos atrasar a nossa vitória. E naquele momento Abraão teve que tomar uma grande decisão. Olha, irmãos,
além de sobrinho, era como filho, porque Abraão criou. E agora, para abrir mão do seu próprio sobrinho, seu próprio parente, e agora para Abraão dizer para Ló que Ló, ele tinha que separar de Ló, que ele tinha que seguir o caminho dele, e Abraão seguiu o caminho. Não foi fácil, mas era necessário para ele alcançar a promessa, a vitória. Ele teve que tomar alguma decisão trágica. E às vezes na nossa vida também, irmãos, nós temos que tomar algumas decisões que nós pensamos que é uma decisão que vai magoar, uma decisão que vai trazer tristeza, é uma decisão que vai... Mas, irmãos, tem coisas que é necessário, tem coisas que nós temos que fazer na nossa vida, para que a promessa de Deus venha concluir na minha vida e na tua vida. E Deus tinha uma promessa para Abraão, não tinha para Ló. Então Deus passou as normas para Abraão, porque Deus queria abençoar a vida de Abraão. E Abraão chega para Ló: olha, Ló, escolhe. Nós não podemos prosseguir mais juntos. Se eu for para a direita, você para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você vai para a direita. Você escolhe. E Ló então avistou as campinas do Jordão, o jardim, cresceu o olho, um lugar bonito. E Ló falou assim: é aqui, este lugar que eu vou ficar. Abraão nem sabia para onde ir. E Ló estabeleceu ali nas campinas do Jordão, ali na onde que era o jardim, que depois virou Sodoma e Gomorra, foi destruída, foi queimada. Mas Abraão continuou na caminhada, obedecendo a Deus, porque ele sabia que Deus tinha algo grande para a vida dele. Irmãos, tem pessoas que só servem para nos atrapalhar, só vai ser uma pedra no nosso caminho. Tem pessoas que você pode ajudar, mas traz decepção para a sua vida. Tem pessoas que você pode fazer 99%, se você não interar 100%, ele vai difamar você, ele vai falar que você não presta, ele começa de todo jeito falar contra a minha vida e sua vida. Isso é normal, porque o homem, ele decepciona. Quem já fez algo para alguém aqui que você fez, deu a sua vida, tirou de você, de repente você teve uma grande decepção? Quem já fez? Todos nós. Você diz: nunca pensei que esse ser humano era capaz de fazer uma coisa dessa. Nunca pensei que eu ia ter uma grande decepção. Eu fiz de tudo. Deus sabe o que eu fiz para ajudar essa pessoa, mas essa pessoa agora me traiu. Essa pessoa agora levou meu nome para a lama, está difamando. Assim acontece. O único que não traz decepção é Deus. E essas pedras que estão no nosso caminho, essas coisas que não deixam nós receber a nossa bênção, a nossa vitória, nós temos que ir eliminando. Pega um caderno, irmãos, anota o que é bênção para a sua vida, o que está sendo maldição, e vamos começar a eliminar. A promessa está aqui, Deus tem a promessa, mas é preciso que nós começamos a eliminar da nossa vida algumas coisas. Algumas coisas que traz impedimento da nossa vitória, que é pedra de tropeço para atrapalhar a nossa vitória. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Irmãos, aqui nós vemos aqui que na nossa vida, quando Deus tem uma promessa para mim e para você, nós encontramos muitas pessoas pessimistas. Sabe por que às vezes as coisas não andam, irmãos? É porque nós não ouvimos as pessoas que são pessimistas. E quando a promessa é grande, você começa a ter tanta alegria que você começa a querer contar o seu sonho, contar o seu projeto.
E quando nós contamos com uma pessoa pessimista, ela começa já a falar e desanimar a nossa vida. Isso não vai acontecer. Esse sonho seu é muito grande, esse projeto seu é muito grande. A inveja começa a entrar. O pessimismo é tão grande que aquela pessoa já fica com raiva só de você contar o seu projeto, o seu sonho. O semblante daquela pessoa já muda, não fica feliz quando você fala o teu sonho. Olha, irmãos, estou querendo comprar um carro mais novo. A pessoa já muda o semblante, não fica feliz com a sua vitória. Não, irmão, eu estou precisando comprar uma casa própria. A pessoa, bobeira, a crise está grande. Você vai fazer prestação de casa, mas a pessoa já não paga aluguel. Por que não pode comprar sua casa própria? A pessoa já não gasta tanto na oficina com o carro velho. Por que não pode comprar um carro novo? Ficar mais feliz, pelo menos pagando prestação e não ter que visitar o mecânico todo dia. Então, irmãos, as pessoas pessimistas não querem que você cresça, não querem que você prospere, não querem que seu sonho se realize. Nós temos que estar com pessoas otimistas. Pessoas que, quando você decide fazer alguma coisa que é bênção para a sua vida, te aconselha e te fala, vai que isso é bênção para a sua vida. Você tem direito de prosperar, você tem direito de ser abençoado. Quem está entendendo essa palavra, dá um glória a Deus. Pessimista é desse jeito. Eu vou fazer uma faculdade de advocacia. Você está doido? Tem advogado demais. Você vai ficar desempregado. É melhor você ficar passando cola o resto da sua vida. É melhor você ser um montador. Que isso? Fica no seu serviço. Mas não, tem demais advogado. Nem adianta você fazer. Não, então vou fazer de administração. É isso. Está chovendo aí. Tem gente demais que fez aí faculdade de administração. Não faz isso não. E começa, irmãos, a desanimar, a trazer desânimo. É por isso que às vezes essas pessoas é pedra no nosso caminho. Às vezes é necessário que nós selecionamos pessoas que são bênçãos para a nossa vida. Pessoas que vai orar conosco, pessoas que vai chorar conosco, pessoas que vai dividir a tristeza, a felicidade, pessoas que vai estar ali por todo momento para a sua vida. Nós precisamos de pessoas assim. E aqui nós vemos que Deus é justo. E quando Ele tem uma promessa, Ele tira todos os embaraços. Uma coisa eu quero dizer para a igreja: não deixa ser vencido pelo desânimo. Se as pessoas desmotivou você aqui hoje, não deixa aquilo entrar no seu coração. Continua lutando. Continua correndo atrás daquilo que Deus tem para a sua vida, do seu sonho, do seu projeto. A promessa de Deus está feita para mim e para você. E Abraão nem sabia para onde ia. Deus já tinha mandado Abraão contar as estrelas, as areias do mar. Quem dá conta de contar as estrelas? Quem dá conta de contar as areias do mar? Ninguém. É aquilo que Deus tinha para Abraão. É aquela vitória que Deus tinha preparado para Abraão. Irmãos, a bênção é grande para mim e para você. Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer você, irmãos, na pelejando todos os momentos e nada dando certo para você. Deus não quer que você seja só aquela pessoa que vive somente apresentando causas e as causas não sejam resolvidas. Mas Deus quer nessa noite, como juiz, Jesus como advogado, advogar a nossa causa, nos dar vitória. A promessa na nossa vida, irmãos, ela é grande. Muitas vezes nós falamos, você tem a marca da promessa. Você não tem a marca da promessa, você é a promessa de Deus. Você é a promessa de Deus. Deus te fez uma promessa. Eu não sei quanto tempo você está esperando cumprir essa promessa na sua vida, mas não desista. É momento de você continuar caminhando, eliminando agora todo embaraço, toda pedra, tudo aquilo que está travando a sua vida.
mas Deus não esqueceu da promessa que Ele tem para a sua vida. Esse momento que nós estamos passando é momento de estar eliminando, tirando todo embaraço, tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que está travando, tudo aquilo que não é bênção. Até hoje eu estava brincando com a minha esposa, falei para ela assim: hoje eu vou fazer uma oração de, olha, não é oração de, né? Oração dos desbloqueios. É tanta coisa bloqueada no mundo espiritual que Deus tem para nós, irmãos. É muita coisa que está bloqueada para que as coisas não mandam, para que as coisas não vai, para que as coisas... Mas o Senhor tem muito mais para as nossas vidas nessa noite. Hoje você não está aqui nesse último elo por acaso. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que a mesma promessa que Ele fez para Abraão, Ele faz para você nessa noite. As mesmas vitórias que Ele liberou para Abraão, Ele libera para a sua vida. Porque Abraão amava a Deus acima de tudo. Porque quando o Senhor deu para Abraão tudo, riqueza, ainda Abraão questionou: Deus, eu preciso de um filho, porque eu tenho isso tudo, para quem eu vou deixar? Quem que vai assumir? E ainda Deus, na sua velhice, atendeu a promessa, mesmo olhando para Abraão já velho, Sara já velho. Deus vai lá e atende Abraão e dá Isaac. Mas quando Deus dá, Deus testou novamente Abraão. Será que Abraão, mesmo recebendo um filho, mesmo Abraão amando o seu filho, será que o amor dele continua por mim? Será que ele é capaz de devolver o seu filho para mim? E Deus agora pede para Abraão que sacrificar Isaac. E quando Abraão agora já arruma tudo, pega a lenha, o cutelo, o fogo, quando Abraão agora está ali ajeitando tudo ali, o holocausto, o sacrifício, e ainda Isaac pergunta: mas cadê o cordeiro? Porque era o costume de arrumar ali o seu cabrito, levar para fazer o sacrifício. Mas Isaac estava olhando: mas pai, mas você não está levando fogo, está levando a lenha, está levando o cutelo, mas cadê o animal? Está faltando alguma coisa. Você como pai, você como mãe, você levando o seu próprio filho para o sacrifício, e você não poder falar nada até chegar no lugar. Porque Isaac já era um adolescente, já entendia de tudo, já sabia. Mas quando ali preparou o lugar, que quando falou que Isaac era o cordeiro, colocou Isaac ali, amarrou. E quando Abraão agora levanta o cutelo para fazer o sacrifício, Deus manda naquele momento, agora o céu se abre em favor de Abraão. Não, Abraão, o cordeiro está aqui. Aqui está o cordeiro. E quando Abraão olha, está ali o cordeiro amarrado, esperando o sacrifício. Deus queria provar se Abraão era capaz de devolver aquilo que Deus deu. Se Abraão estava preso naquilo que Deus fez. Isso nos prova que o nosso amor a Deus tem que ser maior do que qualquer coisa aqui nesse mundo. Deus não queria a morte de Isaac. Deus não queria que aquele adolescente morresse. Mas Deus queria ver o amor de Abraão naquele momento. Quando você demonstra amor para Deus, quando você demonstra que você ama mais a Deus, Deus provém um milagre para as nossas vidas. É necessário que nós amamos as coisas de Deus. É necessário que nós vivemos para as coisas de Deus. É necessário que nós, irmãos, envolvemos com as coisas de Deus. As demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Deus vai acrescentar na sua vida aquilo que falta. Que
está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Ele vai fazer muito mais para a tua vida, irmãos. Talvez esse ano de 2020 foi um ano que você pelejou, que você lutou, que você não viu nada acontecendo. Talvez na sua área financeira os negócios saíram do controle. Talvez na saúde saiu do controle. Algumas coisas se perderam. Mas Deus vai fazer o quebra-cabeça voltar a ser montado novamente. Deus vai começar a reconstruir a tua vida. Deus vai começar a erguer a vitória para a sua vida. Deus vai abrir portas aonde estão fechadas. Deus vai mover o sobrenatural, porque a promessa de Deus não falha para aqueles que creem, para aqueles que perseveram. Se você perseverou, irmãos, é porque Deus sabe que você é um vencedor.